Continuando com o nosso assunto, breque-cosses, maldição, amaldiçoando, ou seja, quebrando as maldições. Breque-cosses quer dizer quebrando maldições. E eu continuo, inspirada pelo título desse programa que eu estive no passado na rádio, numa das nossas rádios aqui na nossa cidade. E agora estou com vocês aqui no YouTube com esse mesmo programa. Ou seja, com esse mesmo título, né? Sei que Deus vai trazer muitas novidades. Quero dizer para você que eu continuo acreditando na palavra de Deus. A palavra de Deus tem mostrado para nós que as maldições acompanham até a quarta geração. Mas a misericórdia do Senhor vai a milhares e milhares de gerações. Então, vamos acreditar em Jesus? Porque quando o Senhor, na sua misericórdia, enviou Jesus, todo aquele que crê, quem crê, vive a palavra. Não está se falando de crer no nível de Satanás, que crê até estremece, mas não obedece. Eu não estou falando desse nível de crença. Que na verdade todos creem, e muitos creem naquele nível de Satanás, que crê que ele existe, mas não está nem aí para ele. Estou falando daquele que crê e segue, porque confia, que sabe que ele é o Filho de Deus. Então esses não têm maldições, esses são provados, passam por aflições, porque todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo passaram, mas por amor a Ele. O sofrimento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, dos primeiros apóstolos, foi por amor a Ele. Então houve uma quebra de maldição na vida deles. Eles tiveram sofrimento por amor ao Evangelho. É isso que deve haver na minha vida e na sua. Nós não podemos dizer que vamos viver mar de rosas seguindo a Jesus. Você imaginou quem é que vai estar querendo fazer o bem para nós quando a gente está condenando o pecado? Porque nós não podemos amar o pecado, amamos o pecador. E o pecador não quer que zombe, que fale do pecado, ele se acha ofendido. Então as pessoas nos ameaçam, as pessoas fazem maldade conosco, as aflições virão a cada dia, porém, por conta disso, para os filhos de Deus que obedecem. Agora, aqueles que estão fora da palavra, que recebeu Jesus, mas que não tem compromisso com a palavra, simplesmente levantou a mãozinha um dia no templo e disse que estava aceitando Jesus, mas não pegou mesmo firme na palavra. Tem que se apegar à palavra. Aí acontece. Então, na minha casa, eu quero citar as coisas que acontecem na minha vida para vocês verem que eu estou sendo coerente com a palavra de Deus. Ele diz que as maldições seguem as gerações. Ele diz, está escrito, que ele diz assim. Então, que as maldições vão até a quarta e na minha casa, na minha família, aconteceu essas coisas. Por exemplo, meu pai foi um adúltero, um prostituto. Antes de casar, depois de casado, antes de casar um prostituto, depois de casar um adúltero. Para mim ele era maravilhoso, porque eu tenho que obedecer a palavra diz que é para honrar os seus pais, não disse para honrar somente se ele for bom, então para mim ele é maravilhoso, eu estou apenas testemunhando, falando do que ele era, que isso eu não posso negar, mas nem por isso eu deixei de honrá-lo, porque a Bíblia não me dá o direito de desonrar o meu pai, seja ele quem for. Mas para contar para vocês o que eu vou contar agora, eu tenho que definir o que ele era. Ele era um prostituto antes do casamento e depois que casou, passa a ser adúltero, né? Continuou tendo mulheres estranhas na vida dele. E meu pai não bebia, meu pai não fumava, meu pai só tinha esse probleminha de não poder ver um rabo de saia, como dizia minha avó. Então, eu quero dizer para vocês hoje que não somente o Senhor quebra as maldições, mas Ele quebra as maldições de um nível assim muito mais além do que você imagina. Se um filho se converte e tem um pai do jeito que eu tive e se converte, veja que tremenda obra de quebra de maldição o Senhor faz. Eu poderia ser uma prostituta, eu poderia ser uma adúltera, simplesmente porque vi meu pai fazer essas coisas desde pequena. Chegava a um ponto de eu estar vendo meu pai acertando, fazendo os
acenando para as mulheres na própria casa da gente, aquelas mulheres que moravam, mulher da vizinhança que dava ousadia para ele, própria vizinha, auxiliares de nossas vizinhas. Né? Eu não cheguei a ver nenhum caso assim com mulher casada, mas no passado, quando eu era bem pequena, minha mãe disse que houve também com mulheres vizinhas casadas junto. Então eu vi assim com o auxiliar da vizinha, ele em frente da casa, fazendo os acenos para ela e eu presenciava. E ele dava bombom para mim para dizer, não diga sua mãe não. Eu não poderia ser uma adúltera, uma prostituta, vendo um pai assim desde pequeno? Mas por que não veio sobre mim essas coisas? Aí que está, né? As nossas respostas virão por aí. Eu não aceitei Jesus com 7 anos. Então, desde quando que eu fui seguindo a Jesus, essa maldição não veio para mim. Eu não me tornei, ao contrário, era uma pessoa zelosa pela palavra e principalmente nessa área. Apesar de ter tido fraqueza em relação a ceder ao abrasamento, que é errado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que não é para se abrasar, é para casar. E isso aí eu fraquejei, mas graças a Deus, para o tipo do pai que eu tive e casar virgem, já foi realmente porque o Senhor quebra mesmo as maldições. E o tipo de abrasamento que eu tive, não é que eu fiquei achando que era bom, eu me rendi ao Senhor, casei em toda a pobreza para parar de me abrasar. Então, é sinal que foi muita mudança na minha vida, que Deus realmente estava comigo. Porque eu não achei que era normal se abrasar, porque muitos estão fazendo as coisas que a Bíblia condena e achando que é normal. Eu achei errado, me quebrantei, me arrependi, casei pobre, desci para não continuar me abrasando, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Não somente eu confessei diante do meu Senhor que abrasamento era pecado, mas também deixei o abrasamento. Casei para poder acabar com o abrasamento. Casei bem pobre. E feliz porque estava parando de desonrar o nome do meu Senhor. Então, tudo isso é uma mudança na minha vida, Jesus me acompanhando, eu procurando a cada dia praticar a palavra. Essa maldição não me alcançou. Era uma maldição de família. O irmão de meu pai, meu tio também, a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Traía a mulher, um monte de coisas de ruim na vida de meu pai, na vida do seu irmão, que ele só tinha um irmão, e não me alcançou. Então, aí você diz aí, tá vendo? Mas por causa da palavra, por causa de Jesus. Se seguir a Jesus, realmente, quem segue a Jesus não é apenas religioso, as maldições da família não vão alcançar. Mas já foi diferente com meus irmãos. Os meus irmãos aceitaram Jesus Cristo, depois abandonaram. Depois que eu fui a primeira a aceitar a Jesus, aí conduzi meus irmãos também na palavra e eles simplesmente levantaram a mãozinha no templo e não continuaram firme, foram prosseguir do jeito do meu pai. Mas o pior de tudo que você vai saber agora é que as maldições elas vão aumentando. Na vida de meu pai, ele não bebia. Ele não maltratava minha mãe, ele apenas queria viver livre, adulterando. Já os meus irmãos maltratavam suas esposas, bebiam, fumavam, então a dose foi mais forte. É assim que acontece, as maldições elas vão aumentando, assim como as bênçãos. Aquele filho que é obediente a seu pai, que procura viver a palavra, o que vai ser o seu filho também? Vai ser obediente numa dose maior. O que aconteceu? A minha mãe era obediente à minha avó, a minha avó ela não teve, o pai morreu, o pai dele era, minha mãe teve pai desconhecido, nem conheceu o pai. A minha avó aconteceu um caso, né, de se juntar com alguém, teve esse filho, mas a pessoa não assumiu e sumiu. Então minha mãe era tinha no registro pai desconhecido. Mas, no entanto, a minha mãe obedecia a minha avó muito, era uma boa filha. E o que aconteceu? Eu fui dose dupla para minha mãe. Se a minha mãe foi uma filha obediente, eu fui para ela muito mais do que ela. Já aumentou a bênção.
segundo o que ela mesma expressava. Minha mãe era tão apegada a mim e me achava assim uma pessoa tão santa, tão abençoada para ela, que ela não permitiu que eu ficasse 8 dias sozinha com meu esposo. Foi logo me ver para ver como é que eu estava. Uma coisa que quando os filhos casam, né, tem que passar um período, pelo menos um mês, sem interferência de ninguém, pois a minha mãe não se permitiu deixar acontecer isso. Ela foi me ver para ver como eu estava. Era uma filha, eu sou uma filha que graças a Deus ela testemunhava de que eu estava sendo dose dupla. Se ela era obediente à minha avó, eu fui muito mais, ela já faleceu, muito mais obediente a ela. Então a bênção vem dobrada na geração futura e a maldição também, as coisas ruins também vem dobrada. Então prefira viver com Jesus para não alcançar as maldições dos seus antepassados e não vir em dose dupla para a sua vida. E como eu estava dizendo, eu vi isso na minha família. Então, meu pai, nesse procedimento, meus filhos resolveram tomar posse das maldições. Não quiseram Jesus, e aí, pense, já faleceram, fora de hora, jovem, eu sou a mais velha da família, eles morreram cedo. Foi morrendo um atrás do outro com as maldições que eles tomaram posse além da conta. Meu pai só era mulher. Eles bebiam, fumavam e morreram por esses males que eles resolveram assumir na vida deles. De tanta bebida forte, de tanta mulher, de tanta extravagância, de tanta farra, morreram cedo. E isso significa apenas porque não houve um compromisso de andar como Jesus andou. Porque eles aceitaram Jesus. Eu levei o evangelho para todos da minha casa e eles receberam Jesus. Só que aceitaram e logo, logo desistiram de viver a palavra. E sem viver a palavra não há quebra de maldições. Cada maldição que é tirada, que é retirada da nossa vida, é porque se vive a palavra. Não é difícil isso de entender. A gente sabe que Jesus levou as maldições. Jesus é o quê? A palavra. Se você tem essa palavra contínua na sua vida, se você vive a palavra, vive Jesus, e automaticamente aquelas maldições de primeira, segunda, terceira, quarta geração não irão prevalecer na sua vida. Então você tem visto crentes fracassados, filhos de Deus fracassados, nem quero falar a palavra crente, está muito ruim esse negócio. Satanás também crê e, no entanto, ele não obedece. Eu quero falar filhos de Deus, porque, na verdade, Jesus veio fazer filhos para o seu Pai. Ele veio como unigênito e saiu para a glória, tendo muitos irmãos para oferecer ao Senhor Deus Jeová. Então, quando somos essa pessoa que realmente vivemos como filhos e não apenas como religiosos, realmente as maldições não irão alcançar. Então, você quer realmente viver com as maldições sendo quebradas, como dá se fazer jus ao nome do nosso programa, Break Curses, quebrando maldições, vivendo a palavra. Como é que meu pai viveu desse jeito? E se eu não estivesse vivendo a palavra diz que não é para adulterar, a palavra diz que não é para se prostituir. Se eu não estivesse vivendo essa palavra, eu estaria com essa maldição quebrada? Eu tive que viver a palavra. A palavra diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, eu tinha que viver essa palavra, santidade. E o Senhor diz também, em Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém verá Deus. Eu tive que viver essa palavra. Eu tenho que viver, continuar vivendo essa palavra. Porque os demônios que viviam na vida do meu pai, você acha que eram os anjinhos do Senhor que viviam na vida dele? Ele se prostituindo bem antes de casar, o corpo dele dando para as prostitutas antes de casar, porque não é pecado somente quando casa. Antes de casar, você deve ter o seu corpo para Deus. E só pertencer, só ter direito ao seu corpo a pessoa que você casa. É assim que está na palavra, isso é princípio bíblico. Então, meu pai já transgredia desde antes de casar, tendo o corpo dele na mão das prostitutas. Depois que casou,
mesmo permaneceu tendo sua esposa, minha mãe, e tendo outras mulheres, mulheres estranhas. E aí? E graças a Deus eu preferi viver a palavra. Quando você prefere ver a palavra, as maldições de bisavô, de tetravô, tudo de ruim que eles fizeram lá não vai te acompanhar. Mas de vez em quando você vê alguém dizer assim, olha, mas igualzinho, nem conheceu o pai, nem conheceu o avô, nem conheceu o bisavô, e as coisas que o avô fazia, eles estão fazendo sem conhecer. Coisas ruins. Por quê? Porque não escolheram viver a palavra. Se viver a palavra, não vão nem sequer passar de perto dessas coisas ruins que aconteceu com o bisavô, do tetravô. Mas tanto tipo de maldições que a gente pode imaginar, mas na minha família, na família dela, todo mundo morre de câncer, todo mundo. Não ficou um sequer até aqui, e lá ela também certamente vai ser assim, porque todos na família. Para com isso em nome de Jesus. Pegue a palavra, viva a palavra. A palavra diz que é para pensar o que é bom, o que é verdadeiro. Filipenses 4:8. Se você pensar o que é bom, esquecer dessas coisas ruins, que essa pessoa na geração que você é do tetravô, do bisavô, do tudo lá que aconteceu, câncer de todos os tipos, se você esquecer disso e pensar no que é bom, no que é verdadeiro, porque a palavra diz que é para fazer assim, Filipenses 4:8, pensar no que é bom, no que é verdadeiro. Se você viver essa palavra, você acha que essas coisas ruins, que esses cânceres que atingiram os seus tetravós, bisavós e avós e pais, vai pegar você? Deus é mentiroso? Se você viver a palavra, com certeza será tudo diferente. Então, break curses, quebrando maldições. Sabe como é que quebra maldições? Vivendo a palavra. É assim que o Senhor diz em Salmo 1, versículo 3. Medita na palavra de dia e de noite, pois serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer estar livre das maldições? Viva a palavra, porque a palavra é Jesus. Break curses. Espero por você no próximo programa. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever e se já está inscrito, conduza esses vídeos para outras pessoas, estimule outras pessoas a estar conosco, inscrevendo-se no nosso canal. Deus abençoe.